Terceiro ponto que a gente tem que conhecer bastante na estrutura da coluna para poder cuidar bem dela é a estrutura muscular que envolve essa região lombar. Por que eu quero que você conheça isso a fundo? Primeiro vamos entender por que a gente tem mais dor na região lombar do que qualquer outra parte da nossa coluna. Você já deve ter percebido na sua vida, né? Pensa aí na sua família, nos seus amigos, as pessoas que você conhece. É muito mais comum você conhecer pessoas que têm dor na coluna na região lombar do que aqui em cima, na região torácica ou na região da cervical. Eu vou te explicar de uma maneira muito simples para você entender por que isso acontece e aí a gente vai começar a entender como é que a gente tem que cuidar disso, tá? Imagina aqui, ó, na região torácica, a gente tem muito pouca dor normalmente na coluna, nesta região da torácica. Por quê? Aqui nessa região onde a gente tem as vértebras da região torácica, saem daqui as nossas costelas, né? Você tem nessa região as nossas costelas. Então imagina, ó, as costelas saindo lá de trás das suas vértebras aqui, né? Envolvendo aqui teu tronco e fechando literalmente aqui na frente. Então ela forma, junto com a tua coluna, as costelas formam uma caixa firme, estável. E é muito mais difícil você ter dor nessa região exatamente porque as costelas, junto com a tua coluna, estabilizam bem aquela região e te evitam dores. Agora, vamos olhar aqui o que acontece na região lombar. Ó. Por que a gente tem mais dor normalmente na região lombar? Porque aqui a gente não tem nenhuma proteção óssea extra, né? A gente não tem nenhuma caixa do tipo o que a gente tem aqui em cima com a torácica nessa região da lombar. Aqui a gente só tem as vértebras da lombar literalmente e o resto, o que é? Musculatura aqui, principalmente para te dar sustentação. A gente tem a parte dos ligamentos, dos tendões ali, mas o que realmente vai fazer a diferença para sustentar bem essa região lombar são os seus músculos. Esse é o terceiro ponto importante. Mas se você tem bons músculos, uma qualidade muscular legal nessa região, você vai conseguir dar mais sustentação para a região lombar e isso vai te livrar do potencial de dor. Então, relembrando, 3 pontos importantes para você conhecer e entender que você tem que cuidar. Primeiro ponto, canal medular. Toda a informação do teu corpo passando por ali. E qualquer lesão ali vai te gerar muita dor e muito problema. Segundo ponto importante para você conhecer da estrutura da coluna, os discos intervertebrais. Cada um deles com o objetivo de amortecer os impactos e permitir que a tua coluna se movimente com qualidade. Quando você tem lesão nele, você também começa a comprometer, muitas vezes, encostar nesses ramos nervosos aqui, ó, e machucar esses ramos e começar a ter dor. Tá? E o terceiro e último ponto, que a gente acabou de falar, sobre a parte muscular, a importância da musculatura que envolve toda a tua região lombar. Quando eu falo em músculos nessa região, é muito comum você pensar no músculo abdominal, mas não é só esse músculo, e esse é o grande problema. Normalmente as pessoas que querem melhorar a saúde da coluna ficam fazendo só abdominal, e abdominal é um dos músculos que compõem essa região. A gente tem muito mais músculos que têm que ser trabalhados, tanto na parte anterior, na parte lateral, quanto na parte posterior. E ela avança a estrutura dessa região, avança essa região aqui do abdômen para mais abaixo também, na musculatura que sustenta o nosso quadril, porque você vê aqui, ó, o quadril é a base de toda a tua coluna. Então quando eu tenho uma musculatura que equilibra bem, que sustenta bem o meu quadril, eu tenho uma boa base para minha coluna viver saudável, feliz e sem dor. Vamos lá?